Então é importante fazer esse equilíbrio. Marília, você que também é da área do direito, como garantir, por exemplo, uma das novidades são esses sites de compras coletivas, não é? E sabe-se que o comércio eletrônico está sendo bastante incrementado via digital, né? Através das redes. Como garantir ao consumidor que ele não vai ser... Como isso vai ser regulamentado de forma a dar confiabilidade a esse processo digital de comércio eletrônico? Primeiramente, as leis de defesa do consumidor se aplicam tanto no mundo offline como no mundo online. Então, o consumidor sempre pode buscar as leis de defesa do consumidor para fazer valer os seus direitos. Os pontos em que é específico para a rede social ou para o comércio eletrônico, esse é um campo ainda em aberto na regulação brasileira. Existe um fórum de comércio eletrônico que foi montado pelo Ministério Público com uma série de outros atores, organizações de proteção e defesa do consumidor, para tentar discutir quais são as melhorias e adaptações que a nossa legislação de defesa do consumidor deveria trazer para a lei brasileira para dar mais proteção ao comércio eletrônico. Mas, a princípio, todas as leis são vigentes também no mundo online. Carlos Afonso, partindo aí, migrando um pouco do comércio para a questão fraudes em geral, riscos de sequestros, não é? Dizem que no México, via Facebook, as gangues lá andaram sequestrando pessoas. Quer dizer, o mundo todo vive o dilema: regula ou não regula? Deve-se regular ou não a internet? Deve-se criar uma autoridade internacional ou nacionalmente os países? Como é que vocês que estão no meio desse mundo digital e são da área do direito enxergam esse dilema? Bom, Armando, de início, como Marília colocou, já se superou, acho que há bastante tempo, a ideia de que a internet seria um campo absolutamente fora de qualquer aplicação das regras jurídicas, do ordenamento jurídico. As leis que foram feitas, não necessariamente para a internet, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, se aplicam às relações travadas no ambiente da internet. E esse é um ponto já pacificado. Há cerca de 15 anos se falava sobre uma eventual independência do ciberespaço sobre as leis emitidas e postas em vigor pelos países, mas acho que esse é um problema superado. O grande desafio agora é saber, então, que leis são essas, como melhor regulamentar a internet, para que justamente possa se possibilitar que a internet não seja frustrada nos seus potenciais de acesso ao conhecimento, de acesso à informação, que residem no, acho que, principal núcleo do que a internet hoje em dia nos possibilita. Nesse ponto, o Brasil tem uma experiência muito interessante sobre regulamentação da internet, que foi a proposta recente de criação de um chamado Marco Civil da Internet Brasileira. A proposta de um Marco Civil da Internet Brasileira surgiu de uma ponderação sobre uma década de projetos de lei que procuravam regulamentar a internet no Brasil, notando-se que a maioria desses projetos de lei possuía uma vertente para o direito penal, para o direito criminal, ou seja, transformar em crimes condutas que são desempenhadas na internet. Nos parece que a internet brasileira deve ser inicialmente regulamentada não pelo direito penal, mas sim pelos direitos fundamentais, mas sim com um viés orientado para a consagração de liberdades civis, de direitos fundamentais. Nesse espírito nasceu o Marco Civil da Internet como uma forma de primeiro estabelecer quais são os princípios, quais são os direitos fundamentais, como eles se aplicam à internet, para que depois uma série de outras legislações possa começar a ser criada, e sem dúvida a legislação penal seria uma delas, dentre os vários tipos que devem ser tratados de condutas, de atividades desempenhadas na internet. Mas esse Marco Civil, ele já está materializado num texto? Sim. Esse Marco Civil nasceu de uma iniciativa, foi uma parceria do Ministério da Justiça com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da FGV do Rio de Janeiro, no qual se propôs uma forma inovadora, pioneira de tratar a regulamentação da internet. E onde ele está nesse momento, o Marco Civil? O Marco Civil foi objeto de uma consulta feita na internet, no domínio do Cultura Digital, em que lá ocorreu em duas fases.
por cerca de 45 dias, uma consulta aberta inicialmente sobre princípios que deveriam instruir esse marco civil. Então, qualquer usuário da internet interessado se cadastrava no site e discutia quais princípios deveriam reger esse marco civil. Uma vez encerrada essa primeira fase, o Ministério da Justiça, com a nossa assessoria, fizemos uma filtragem dos comentários, separando por temas, separando por posições e, ao final, fizemos uma minuta que voltamos para a consulta dos participantes da comunidade do Marco Civil e, por mais 45 dias, agora se discutiu a eventual redação em si, o que seria a redação final dessa proposta do Marco Civil. Foi uma experiência muito interessante porque recebemos quase 2.000 comentários de internautas, pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de empresas, de histórias de advocacia, de associações e de embaixadas do Brasil ao redor do mundo, atendendo a um convite feito pelo Itamaraty para que se manifestassem sobre a regulamentação da internet nos países em que essas embaixadas estavam situadas. Então foi uma experiência muito interessante de participação plurifacetada de usuários do meio acadêmico, da comunidade técnica, do meio comercial, do governo, participando para criar essa legislação. Ou seja, o próximo passo será o Ministério transformar isso numa proposta de projeto de lei e encaminhar ao Congresso. Isso. Está nesse pé agora. Esse é o próximo passo. Marília, e quanto à questão psicológica? Quer dizer, como é que as pessoas podem ter 300, 400, 500 amigos virtuais? Quer dizer, isso não está gerando fenômenos paralelos de ansiedade? As pessoas não estão se expondo demais também através das redes? Como é que você, como cidadã que está aí embrenhada nesse cipoal digital, considera essa questão? A privacidade é um ponto bem importante e é algo que a juventude precisa aprender a lidar. Existem exageros do ponto de vista da exposição da vida privada, que podem até colocar o jovem em risco, ou mesmo ser algo que ele venha se arrepender depois, quando ele for procurar emprego no mercado de trabalho. Então, é preciso calibrar essa exposição na internet. Mas eu acho que isso é algo que vai vir com o tempo, vai vir com a experiência. Isso aí vai ser calibrado posteriormente. Mas é interessante perceber como as pessoas também elas estão transcendendo a sua vida privada e particular e fazendo contatos também com uma rede muito mais ampla de pessoas. E quando você diz que você tem 400 amigos no Facebook, não quer dizer que você tem 400 amigos, de fato, que você pode procurar nos momentos difíceis da sua vida. Mas quer dizer que você tem 400 contatos em potenciais que, por sua vez, têm uma série de outros contatos, e esses contatos podem ser úteis em vários momentos da vida. Não todos necessariamente moram no seu bairro ou estudam no mesmo colégio, mas as pessoas começam a desenvolver redes de contatos em outros estados, até contatos internacionais, e isso pode vir também a ser um diferencial no próprio mercado de trabalho e nas experiências culturais que são trocadas entre as pessoas. Então, esse ponto das redes sociais também é bastante interessante. Fora outros tipos de uso que os jovens começam a fazer das redes sociais. O Carlos falou que o brasileiro tem um uso qualificado das redes sociais e é interessante perceber como a gente entendeu de forma até breve como as redes sociais podem ser usadas também em outros campos como a política. As últimas eleições presidenciais mostraram como houve um entendimento claro de que as redes sociais eram um campo a trabalhar na campanha eleitoral. Em alguns momentos fizeram até um diferencial no debate público, pautando até a mídia que estava offline, a mídia tradicional. Temas que eram discutidos no Twitter começaram a ser pautados pela mídia tradicional. Então, esse é outro ponto interessante, o jovem entender que essa rede de contatos também pode ser expandida e as redes sociais podem ser usadas com outros fins, inclusive políticos. Carlos Afonso, pegando a deixa da Marília, a rede social veio definitivamente para mudar a maneira de fazer política no Brasil e no mundo. O exemplo do Egito e agora do Iêmen, da Argélia, quer dizer, todos os países árabes lá, parece que comprova que o mundo não será mais o mesmo desde que as redes digitais foram criadas. Como é que você vê essa questão?